Agora então, vamos ao nosso espetáculo Louvai, Mostra de Artes, 8ª edição. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. cortado, matado pela dor.
Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, e viverá. Meu povo viveu no Egito durante muitos anos. Depois da morte de José e todos da sua família, vieram muitos filhos, e o povo aumentou tanto que se tornou poderoso. O povo crescia e se espalhava por todo o Egito. Então, depois de muitos anos, veio um novo rei, que não sabia nada a respeito de José e de como o rei daquele tempo o respeitava.
Vejam, o povo de Israel é forte. Está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Vamos estabelecer feitores para obrigar esse povo com trabalhos pesados. Nós vamos usar a força. Mas quanto mais os egípcios judiavam nosso povo, tanto mais nós aumentávamos. Os egípcios ficaram com medo da gente. E foi assim que nos tornamos escravos.
ladies, bring the drums in. E então Faraó mandou chamar as parteiras e ordenou que, quando fossem ajudar as mulheres israelitas e nascessem menino, que elas o matassem, que deixassem viver apenas as meninas. Mas elas temiam a Deus e não fizeram o que Faraó tinha mandado. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Foi quando Faraó ordenou que todos os meninos israelitas que nascessem deveriam ser mortos. O pavor tomou conta da nossa gente. Foi nessa época que meu irmão nasceu. Nós precisávamos salvar meu irmão. Colocamos o bebê no cesto e deixamos no rio. Então eu fiquei ali quietinha, observando aonde o cesto ia, rio abaixo. E eu vi quando a filha de Faraó encontrou o cesto. Então me aproximei e falei que podia conseguir uma ama para amamentar o menino. A princesa aceitou. Aí eu chamei minha mãe. Assim, Moisés, meu irmão, foi amamentado por nossa mãe e ele foi criado no palácio como um príncipe.
Um dia, Moisés saiu para visitar o seu povo e viu como eram obrigados a fazerem trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita e acabou matando o egípcio. Quando eles descobriram o que ele tinha feito, fugiu, foi para outro lugar e se casou lá. Alguns anos depois, Faraó morreu, mas o povo continuava gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou-se da aliança que havia feito a seu povo. Certo dia, Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de seu sogro. E ali Deus falou com ele. Moisés, Moisés. Estou aqui. Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Sei o que estão sofrendo. Por isso,
decidi libertá-los e levá-los para uma terra grande e boa. Reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, apareci a você e que resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica. Então Moisés voltou para casa e partiu em viagem de volta para o Egito. Ele reuniu todos os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor Deus tinha dito. Assim, Moisés foi falar com Faraó e disse para ele deixar o povo ir embora. Mas Faraó não permitiu. E foi aí que a gente presenciou o agir de Deus como nunca antes. Deus enviou pragas para todo o Egito. Foi terrível. A última praga foi a mais terrível. Deus havia ordenado que passássemos sangue de cordeiro nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, como sinal para preservar nosso povo. Naquela noite, ficamos já vestidos, calçados, prontos para sair de viagem. Finalmente, o faraó mandou que fôssemos embora. Assim, fizemos como Moisés havia ordenado e pedimos roupas e joias aos egípcios. O Senhor Deus fez com que eles dessem de boa vontade para a gente tudo o que pedíamos. Então, nós saímos daquela cidade. Éramos milhares de pessoas com todo o nosso gado. Tínhamos vivido naquela terra por mais de 400 anos. E assim, ele nos tirou com grande poder do Egito, onde éramos escravos.
até que, finalmente, nós conseguimos deixar aquela terra. Mas Faraó se arrependeu de nos deixar ir embora e começou a nos perseguir com todo o seu exército. Ele veio atrás da gente com todos os seus carros de guerra e cavaleiros. Nós ficamos encurralados. Atrás havia os soldados de Faraó e à frente o mar. Ah, o mar! Quando a gente viu o rei e seu exército marchando contra nós, ficamos apavorados e gritamos pedindo a ajuda de Deus. Nós nos comportamos como um povo ingrato. Diante de tudo que o Senhor havia feito para nos tirar do Egito, começamos a reclamar. Apesar de todos os sinais que vimos, não acreditamos que Deus podia nos livrar do Faraó. Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja o que você fez nos tirando do Egito. Preferíamos ter continuado no Egito, trabalhando como os escravos. É melhor ser escravo do que morrer aqui no deserto. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Então, continuamos a caminhar. O anjo de Deus ia à nossa frente e uma coluna de nuvem ia atrás. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguia chegar perto da gente. Foi quando Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, com um vento muito forte, fez com que o mar recuasse. As águas foram divididas e nós passamos pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios nos perseguiram e foram atrás de nós até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Eles viram que o Senhor estava lutando a nosso favor. Quando a gente viu o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, nós o tememos. E todo o povo creu em Deus o Senhor e em Moisés, seu servo.
Depois que atravessamos o mar, continuamos a nossa caminhada para a terra que Deus nos prometeu. Acampamos então no deserto. Foi nesse lugar que o Senhor nos deu as leis para seguirmos. Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Atendia aos pedidos dele, porque o conhecia bem. Às vezes, quando Moisés falava com Deus e voltava, a gente via o rosto dele brilhando. O Senhor deu todas as instruções a ele, inclusive sobre as festas que ele queria que a gente celebrasse. A que mais me marcou foi a festa da Páscoa. Ah, a Páscoa! Ela nos lembra da nossa saída do Egito e tudo o que Deus havia feito naquele dia. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום שלום, שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Mazel tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yehelanu. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, simen tov, yehelanu. Yehelanu, yehelanu, kol lechol Yisrael. Yehelanu, yehelanu, kol lechol Yisrael. David melech Yisrael, chai v'kayam. David melech Yisrael, chai v'kayam. Yehelanu, yehelanu, kol lechol Yisrael. 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 E assim prosseguimos o nosso caminho. Mas éramos um povo ingrato. Chegamos a adorar outros deuses, pecamos,
Mesmo assim, Deus não nos abandonou. Tudo o que precisávamos, Moisés falava com Deus e Deus providenciava. A gente reclamava muito, reclamava de tudo. Deus não nos fulminou porque Moisés intercedia a nosso respeito. Moisés conseguia argumentar com Deus. A gente reclamava que não tinha comida, Deus mandava um maná, uma espécie de pão que caía dos céus. A gente reclamava que estava enjoado de pão, e Deus mandava aves para a gente comer carne. Mesmo assim, a gente continuava reclamando. Um dia, eu e meu irmão criticávamos Moisés porque ele havia se casado com uma mulher estrangeira. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E então o Senhor se indignou e me puniu pelo meu erro. Só não foi pior porque Moisés clamou ao Senhor por mim. Por isso, estou aqui, isolada. Já faz 7 dias. Mas hoje é o dia do meu perdão. Hoje é o dia da minha restauração. Eu errei, mas Deus me deu uma nova chance. Ainda há esperança para mim. Deus, estou tão vazio, nada em mim que te possa entregar, nada em mim. Mas como oferecer sem ter pra dar? Apenas alguns cacos pelo chão. Deus, estou tão vazio, nada em mim. Com que restou? Ergue outra vez. Podes reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou. Ele ficou de pé. Esse alicerce é minha fé. E como oferecer sem ter pra dar? Apenas alguns cacos pelo chão. Com que restou? Ergue outra vez. Podes reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou. Ele ficou de pé. Esse alicerce é minha
Hoje coloco diante de vocês a escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Portanto, te ordeno que ame o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos. Assim, vocês serão abençoados na cidade e no campo e em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Não se desviem para seguir a outros deuses e prestar-lhes culto. Os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito. Vocês viram sinais e grandes maravilhas. Durante os 40 anos que ele nos conduziu pelo deserto, nem as nossas roupas, nem os nossos calçados se gastaram. Ele fez isso para que a gente soubesse que ele é o Senhor, o nosso Deus. Hoje estamos na presença do Senhor para entrar em aliança com Ele. Aliança que Ele está fazendo conosco para confirmar-nos como seu povo, para que Ele seja o nosso Deus, conforme nos prometeu. E quando vocês errarem, saibam que ainda existe uma esperança. Apenas voltem-se para o Senhor e lhe obedeçam de todo o coração e de toda a alma. Então Ele lhes trará restauração e terá compaixão de vocês. Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Eu creio
assim como estive com Moisés. Estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que lhe ordeno. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem, permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói o peito, a gente chora, mas consola sem demora. Deus conhece onde sabe como.
que for com Deus eu sigo. Deus conhece onde sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua, o final será feliz, O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua, o final será Somos sementes do reino, prontas pra crescer, andar na presença do Rei e vencer. Com Deus o caminho é seguro, podes confiar. Esse dom que Ele me deu vou usar. Somos instrumentos em tuas mãos, eu sei, Senhor. Dançamos e cantamos para ti e com amor. Louvai com o coração ao Pai, nossa adoração. Louvai com o coração ao Pai, nossa adoração. Somos sementes do reino,
instrumentos em tuas mãos, eu sei, Senhor. Dançamos e cantamos para ti com amor. Louvai com o coração ao Pai, nossa adoração. Louvai com o coração ao Pai, nossa adoração. Somos sementes do reino, prontas pra crescer, andar na presença do Rei e vencer. Com Deus o caminho é seguro, podes confiar. Esse dom que Ele me deu vou usar. Somos instrumentos em tuas mãos, eu sei, Senhor. Dançamos e cantamos para ti com amor. Louvai com o coração ao Pai, nossa adoração. Louvai com o coração ao Pai, nossa adoração. Somos sementes do reino, prontas pra crescer, andar na presença do Rei e vencer. Com Deus o caminho é seguro, podes confiar. Esse dom que Ele me deu vou usar. Somos instrumentos em tuas mãos, eu sei,